Fala aí, pessoal. Hoje nós vamos falar de novo nascimento, de corpo espiritual, de vida, de morte, de significado da vida. Já vai dando o seu like, isso é uma forma de você mandar essa mensagem para outra pessoa. A gente vai se aprofundar um pouco no assunto do último vídeo, que é um assunto profundo, difícil, né? Muitas pessoas perguntaram. Já quero sugerir que você também coloque aí um comentário, uma pergunta para a gente conversar sobre isso. E eu quero que vocês imaginem uma criança no útero da mãe, né? Na barriga da mãe. E um feto, um óvulo fecundado. Então, esse óvulo ele começa a tomar forma de uma nova vida, nasce nele uma coluna, daqui a pouco essa criança, né, começa a formar nela pele, que também é um órgão, e nessa pele se juntam ali nervos e ela começa a sentir, nasce o tato. E ela começa a sentir o quê? Ela começa a sentir o útero, né, a barriga da mãe, a parte ali que ela está. E essa pele ela não é feita para ser usada dentro da barriga, né? Ela não tem muito sentido ali dentro, ela tem sentido nesse mundo exterior, que a criança vai nascer, não é? Mas mesmo assim, ali dentro da barriga, essa criança ela começa a sentir um pouco do mundo exterior. Ela sente, por exemplo, quando a mãe apalpa a barriga, não é? Ou quando a mãe senta, levanta, ou quando a mãe encosta essa barriga numa mesa. Esse tato ele começa a funcionar mesmo de uma forma primitiva, vamos dizer, primária, ali dentro da barriga da mãe. E essa criança começa a sentir um mundo exterior. E assim somos nós no mundo material, né? Vamos nascer em um mundo espiritual quando acabar o nosso tempo aqui, mas com órgãos espirituais a gente começa a sentir esse mundo espiritual. Isso é do homem, isso não é de fora para dentro. E a gente vê isso quando a gente olha para todos os povos do mundo. Todos eles buscam um espiritual, eles buscam Deus de alguma forma. A gente vê os inuit, os esquimós, eles têm uma cultura, né, de buscar Deus. Os índios Apache nos Estados Unidos, os incas, os maias, os astecas, os tupis no Brasil, as tribos africanas, Kush, o povo do Egito, os próprios judeus, a Índia, né? Meu Deus, os chineses, os aborígenes na Austrália, os celtas na Europa, os vikings, todos eles têm uma cultura divina, de buscar isso, mesmo os povos que não tiveram contato entre si. Então isso não é uma cultura, isso não é passado de homem para homem, isso é de dentro para fora, isso é natural do homem. Então algumas pessoas elas foram desenvolvendo uma espiritualidade e que permitiu a elas enxergar um mundo exterior, um mundo espiritual, um mundo maior, tá? E assim somos nós, né? Nós estamos num mundo que é material, mas o desenvolvimento do espiritual, do espírito, nos permite ter sentidos que a gente começa a observar um mundo que a gente vai nascer, que é o mundo espiritual. A gente começa a desenvolver órgãos que nós vamos usar nesse mundo, né? Então, voltando ao exemplo da criança, né? O tempo passa e essa criança, daqui a pouco ela começa a formar nela olhos, né? E mesmo ali dentro do útero, da barriga da mãe, passa alguma luminosidade. Ela começa a perceber que, né, tem um dia e tem a noite, em alguns momentos está mais claro, né, ou mais escuro, mas essa criança ela não consegue ainda observar o sol, ela não consegue ver o sol, da mesma forma que nós não conseguimos ver Deus, e nós não conseguimos entender Deus. Olha só, seria loucura a gente pensar numa mãe ou um pai tentando explicar para uma criança dentro da barriga da mãe o que é o sol. Você imagina, o pai lá, meu filho, quando você sair... ou minha filha, quando você sair, existe o Sol, que é uma estrela, né, que tem gases queimando ali, a luz dele chega aqui no nosso mundo, e o nosso mundo tem árvores, né, tem vegetais, tem animais, tem YouTube, existe, né, tantas coisas. Por que um pai ou uma mãe não explica isso para uma criança dentro da barriga da mãe? Porque as crianças simplesmente não vai entender, não vai entender. Então assim é Deus com a gente às vezes fala, poxa, eu não consigo entender a Deus, eu não consigo entender esse mundo espiritual, mas como que nós vamos entender a Deus na situação que nós estamos hoje? Olha só, né? Então a verdade é que a gente vai ver
Deus em parte, mas um dia veremos face a face, não é assim que está na palavra? Um dia nós veremos Deus face a face, mas hoje, de fato, é em parte. Cristo fala em João 3, né, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. A água, pessoal, simboliza o material. O Espírito simboliza, logicamente, o espiritual. Então, há necessidade do homem nascer de novo, nascer do útero da mãe e nascer depois nesse reino espiritual. Esse nascimento acontece aqui em vida. A gente começa a ver o mundo espiritual aqui, quando a gente cria esses órgãos e começa a ver uma luminosidade, começa a ter um tato, a gente começa a enxergar esse mundo espiritual aqui. A gente vai se preparando para ele e a gente vai criando um corpo espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A criança ela precisa se formar e ela se forma no útero, né? Quando ela sai para o mundo, que é muito maior e mais poderoso, assim como o mundo espiritual é muito maior e mais poderoso do que o material, ela já tem um corpo ali formado, né? Ele vai continuar a se desenvolver, mas ela já tem, entendeu? Se essa criança nascer e não tiver nada, é a segunda morte. Isso que Cristo fala, olha, se não nascer de novo, não tem como ver o reino. Entendeu? Então vamos voltar, né? O exemplo da criança. E daqui a pouco ela está se desenvolvendo, ela desenvolve um ouvido, né? O ouvido dela, e ela começa de dentro da barriga, pela pele ali, ela começa a escutar os sons. Ela começa a escutar o pai dela falando com ela começa a escutar a mãe dela falando com ela. É interessante que os médicos falam, né, para os pais conversarem com a criança, mas a criança ela não entende o que é um pai. Ela não entende, não adianta ela explicar que o pai dela é assim. Mas ela está escutando uma voz ali, né, de alguma forma, né, ela já tá enxergando de alguma forma, de uma forma bem limitada, porque ela está na barriga da mãe, o mundo exterior. Até que essa criança nasce, só que essa criança não quer sair dali, porque ali está muito bem, está muito confortável. Do mesmo jeito que a gente não quer morrer, porque aqui está muito bem, está muito confortável, né? A gente não quer passar para esse outro mundo. Então a criança chora, assim como nós choramos também, indo para esse outro mundo, tá? Então eu precisava gravar esse vídeo para passar essa analogia para vocês, para a gente entender que de fato nós estamos nesse útero, que existe um mundo maior e que a gente precisa desenvolver meios de enxergar esse mundo maior, tá? E a gente começa a enxergar aqui. E é maravilhoso, esse mundo maior é maravilhoso e a gente começa a viver ele aqui. E de fato a nossa vida, o tempo que nós temos de vida é muito curto, mas ele é suficiente. O tempo de vida que nós temos, ele é suficiente para, assim como uma criança se desenvolve 9 meses, o tempo que nós temos de vida é suficiente para que a gente possa desenvolver o nosso espírito, que vai ser o nosso corpo espiritual. Pessoal, é isso. Comentem, tá? Se inscrevam no canal, vamos conversar mais. Eu fico muito feliz de estar podendo passar essa mensagem para você, tá? Te agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Valeu!